O aroma de café fresco pairava na cozinha quando Clara ajustou o avental pela última vez. Aos 28 anos, o peso do restaurante à beira do colapso parecia esmagar seus ombros. As mesas vazias e as contas que sua irmã Luísa revisava sem fim no escritório eram um retrato cruel de sua realidade. O legado de sua avó portuguesa, construído com tanto amor, estava se desfazendo entre seus dedos. Clara encarou os números vermelhos na planilha, reflexo do colapso iminente que as receitas tradicionais já não conseguiam evitar. O convite para o evento gastronômico em Sintra repousava sobre o balcão como sua última esperança. As economias investidas na viagem, quando tudo parecia mais promissor, agora pesavam em sua consciência. Cancelar significava perder tudo. Ir era sua última chance de salvar o legado familiar. Clara olhou o seu reflexo na janela. Os cabelos escuros e ondulados emolduravam um rosto marcado por noites insones, mas seus olhos carregavam uma determinação que desafiava o cansaço. Havia uma força em sua beleza discreta, ainda que ela mesma não a enxergasse. "Você tem certeza disso?" A voz de Luísa cortou seus pensamentos. A preocupação em seu tom era evidente, mas havia também esperança. "Não tenho escolha", Clara respondeu com uma firmeza que não sentia. "Preciso tentar." Sintra surgiu entre a neblina, suas colinas e construções históricas emanando uma aura de promessa e incerteza. O hotel imponente com colunas de mármore e jardins bem cuidados refletia o peso da decisão de Clara. Respirando fundo, ela atravessou as portas giratórias, preparada para o que viria. "Bem-vinda ao Hotel Santiago", disse a recepcionista com um sorriso caloroso. "Seu quarto já está pronto." Clara apenas assentiu, cansada da longa viagem, e seguiu para o elevador. Ao entrar no quarto, a vista das colinas de Sintra pela janela a deixou sem palavras por um momento. Era impossível não se sentir pequena diante de algo tão grandioso. Mas aquele deslumbre inicial logo foi substituído pela lembrança do que a trouxera ali. Não estava ali para admirar paisagens. Estava ali para salvar o que restava de sua vida. Na manhã seguinte, Clara atravessava o saguão em direção ao auditório principal, onde as atividades do evento começariam. Estava focada em manter-se discreta e evitar olhares curiosos, mas foi impossível não notar o homem que caminhava pelo salão como se aquele lugar fosse sua extensão natural. Marcos Santiago, com sua presença magnética e confiança inabalável, parecia dominar o espaço sem esforço. Alto, moreno e de olhar penetrante, carregava uma sombra discreta, fruto de cicatrizes que raramente deixava transparecer. Anos atrás, Marcos havia conhecido o que acreditava ser o amor da sua vida. Ela era doce e forte, e parecia enxergar nele algo que nem ele mesmo entendia. Mas na época, ele estava tão focado em construir sua carreira, tão obcecado por manter sua vida sob controle, que deixou aquela mulher escorregar por entre seus dedos. Ela se casou com outro homem, e, pouco tempo depois, perdeu a vida de forma inesperada. O choque e o arrependimento daquela perda o moldaram de maneiras que ele jamais admitiria. Marcos jurou a si mesmo que nunca mais hesitaria quando encontrasse algo ou alguém que realmente importasse. E talvez por isso, ao ver Clara atravessando o saguão naquela manhã, algo em seu peito apertou. Havia algo nela, na maneira como erguia o queixo, determinada a parecer inabalável, mesmo com o peso visível sobre seus ombros, que o fez parar por um momento mais longo do que o habitual. Seus olhares se cruzaram, e ele sentiu um eco distante daquela promessa que fizera anos atrás. Clara desviou rapidamente o olhar, mas Marcos permaneceu onde estava, como se o tempo ao redor tivesse desacelerado por um instante. Enquanto ela continuava andando, ele não pôde evitar segui-la com os olhos, o som dos próprios passos ecoando no mármore do saguão. Algo naquela mulher o intrigava, e Marcos sabia reconhecer quando estava diante de algo que merecia sua atenção. Clara Fernandes.
A voz grave a fez parar. Marcos estava diante dela, o terno impecável acentuando sua presença dominante. Seja bem-vinda ao Hotel Santiago. Ela manteve a compostura, erguendo levemente o queixo. O dono do hotel sempre recebe pessoalmente seus hóspedes. Apenas os que me intrigam, ele respondeu, um sorriso sutil nos lábios. Marcos sorriu de leve, um sorriso calculado, mas não menos intenso. Não costumo. Mas alguns hóspedes chamam mais atenção do que outros. Ela estreitou os olhos, cruzando os braços de forma instintiva, como se quisesse criar uma barreira entre eles. Bom saber que faço parte dessa lista. Espero que isso não interfira no meu trabalho. Marcos observou o gesto defensivo dela e deu um passo para trás, respeitando a distância, mas sem desviar o olhar. Não interferirá. Desde que você me permita mostrar que este lugar tem mais a oferecer do que trabalho. Clara arqueou uma sobrancelha, mas não respondeu. A tensão pairava entre eles, como um fio invisível que ela preferia ignorar. Com um leve aceno de cabeça, virou-se e seguiu em direção ao auditório, sentindo o olhar dele acompanhá-la. Marcos permaneceu no saguão, absorvendo a impressão que Clara havia deixado. Havia mistério nela, uma força que lutava contra uma vulnerabilidade oculta. Os muros que ela erguera só o faziam querer descobrir o que havia por trás deles. À noite, Clara buscou refúgio nos jardins do hotel. A neblina suave envolvia as flores, criando uma atmosfera quase mágica. Ela abraçou o próprio corpo, tentando afastar não apenas o frio, mas também os pensamentos sobre o homem que havia mexido com suas certezas. Noite agradável para um passeio. A voz grave de Marcos a surpreendeu. Ela se virou. Mesmo sem o terno, vestindo apenas uma camisa branca de linho com o colarinho aberto, ele mantinha aquela presença magnética que a perturbava. Vim buscar um pouco de solidão, ela respondeu secamente. Os jardins têm esse efeito, ele disse, aproximando-se sem invadir seu espaço. Fazem a gente esquecer do mundo lá fora. Alguns de nós não têm esse privilégio, Clara rebateu, a voz carregando um peso que não conseguiu disfarçar. Às vezes, ele disse, observando-a intensamente, precisamos nos permitir viver o momento. Fala como alguém que nunca precisou se preocupar com o amanhã, ela respondeu, cruzando os braços defensivamente. Marcos sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. Ou como alguém que aprendeu da pior forma a não deixar as oportunidades escaparem. Algo na sinceridade crua daquela resposta a desconcertou. Clara desviou o olhar, incapaz de lidar com a vulnerabilidade que detectou na voz dele. A neblina envolvia Sintra quando Clara encontrou refúgio no terraço do hotel. Com uma xícara de café entre as mãos, tentava organizar seus pensamentos quando Marcos apareceu. A vista tem o poder de clarear a mente, ele disse, juntando-se a ela com sua própria xícara. Ou de tornar tudo ainda mais confuso, ela respondeu, sem desviar os olhos da paisagem nebulosa. E se eu pudesse oferecer clareza? A voz dele carregava uma proposta não dita. Clara o encarou. Palavras são fáceis quando se tem dinheiro. Não é sobre dinheiro. Marcos virou-se completamente para ela. Quero que fique em Sintra. 90 dias. Comigo. Por quê? Ela perguntou, genuinamente confusa. Porque em você vejo algo raro. Algo que vale a pena lutar para conquistar. A intensidade em sua voz a fez estremecer. E porque quero mostrar que existe mais na vida do que as barreiras que você construiu. Clara soltou uma risada breve, mas nervosa. Você está falando sério? E por que eu faria isso? Marcos colocou a xícara sobre o parapeito e virou-se para encará-la diretamente. Porque eu acredito que você vale a pena. E porque eu não quero cometer o mesmo erro 2 vezes na vida. Já deixei alguém escapar antes por hesitar,
E não vou fazer isso novamente. Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Estou disposto a pagar 500 mil euros pelo seu tempo. Sei que isso pode parecer absurdo, mas não estou comprando você. Estou comprando a chance de conhecer você e de fazer você me conhecer. Clara ficou imóvel, encarando-o como se ele fosse um quebra-cabeça impossível de resolver. Você quer comprar meu tempo? Seu tempo, Clara. Não seus sentimentos. Mas vou ser honesto. Meu objetivo é que, ao final desses 90 dias, você se apaixone por mim. E eu farei tudo o que puder para que isso aconteça, mas dentro dos seus limites. Ela riu novamente, mas dessa vez foi uma risada amarga. Você acha que pode comprar o amor? Marcos manteve o olhar fixo no dela, firme, mas sem agressividade. Não, mas posso comprar uma chance. Clara encarava o contrato em seu quarto, as palavras dançando diante de seus olhos. 90 dias, €500 mil. Um peso estranho se instalava em seu peito. Não era sobre o dinheiro, era sobre o que aquele papel simbolizava. Uma escolha. Um risco. E, talvez, uma chance de se permitir algo que ela nunca imaginou que pudesse ter. O dinheiro salvaria o restaurante, seu legado familiar. Mas não era isso que a mantinha acordada. Era a voz de Marcos ecoando em sua mente. Meu objetivo é que você se apaixone por mim, Seus dedos traçaram as palavras no papel enquanto sua mente lutava contra a atração que sentia por ele. Era perturbador como ele conseguia ver através de suas defesas, como sua presença a afetava mesmo quando tentava resistir. O restaurante estava quase vazio quando Clara chegou. Marcos a esperava junto a uma mesa próxima à janela, os jardins noturnos criando um cenário quase irreal. Ele se levantou ao vê-la, aquele sorriso confiante nos lábios. Então aceitou, disse ele, puxando a cadeira para ela. Pelo dinheiro, Clara respondeu secamente, encontrando seus olhos. Apenas isso. Marcos serviu vinho em sua taça, o movimento deliberadamente lento. Por enquanto, 90 dias é tempo suficiente para muitas descobertas, Clara. Sua arrogância é impressionante. Prefiro chamar de convicção, ele respondeu, seu olhar intenso fixo nela. E você vai descobrir que sou cheio de surpresas. Clara chegou ao restaurante com passos calculados, o som de seus saltos ecoando pelo mármore. Marcos estava à espera, sua presença dominando o ambiente. Seu nome na voz dele era ao mesmo tempo convite e comando, carregado de uma intensidade que a desestabilizava. Vamos tornar isso breve, ela disse, erguendo o queixo em desafio. Tenho compromissos mais importantes. Tenho planos diferentes, ele respondeu, puxando a cadeira para ela com um movimento fluido. A noite está apenas começando. Clara sentou-se rigidamente, como se o próprio relaxamento fosse uma concessão perigosa. E o que espera conseguir com isso? Conhecer a mulher que me fascina. Seus olhos encontraram os dela sobre a mesa. Aquela que não cai aos meus pés como as outras. Finalmente algo em que concordamos, ela respondeu, mas o leve tremor em sua voz traiu sua pretensa indiferença. Clara sentiu uma onda de irritação misturada com algo que preferiu não nomear. Está absolutamente certo. Não sou. Ótimo, disse Marcos, inclinando-se levemente para a frente. Porque eu não estou interessado em mulheres que não sabem o que querem. Ela arqueou uma sobrancelha, apoiando o queixo na mão como se estivesse avaliando. E acha que sabe o que eu quero. Marcos riu baixinho, um som grave que parecia reverberar na mesa entre eles. Eu sei o que quero, Clara. Quanto a você, acho que ainda está descobrindo. Depois do jantar, Clara estava prestes a se levantar quando a música suave do piano no restaurante mudou para algo mais rítmico.
Antes que pudesse reagir, Marcos se levantou, estendendo a mão para ela. Vamos dançar. Clara balançou a cabeça, franzindo a testa. Nem pensar. É só uma dança, insistiu Marcos, inclinando a cabeça com um sorriso desafiador. Ou teme que seja algo mais? Ela sentiu o sangue subir ao rosto. Não tenho medo de nada, retrucou, levantando-se sem aceitar a mão dele. Marcos deu um passo para trás, permitindo que ela tomasse a dianteira. Quando ela ficou parada, indecisa, ele se aproximou, mas não invadiu seu espaço. Confie em mim, disse ele, em um tom que parecia ao mesmo tempo um desafio e uma promessa. Relutante, Clara deu o primeiro passo. Marcos colocou uma das mãos em sua cintura, a outra segurando delicadamente sua mão. A firmeza do toque dele fez com que ela se tensionasse, mas ele a conduziu com tanta habilidade que seus passos começaram a fluir naturalmente. Ela percebeu que ele não estava tentando dominá-la, mas guiá-la, ajustando seus movimentos aos dela. Você é melhor nisso do que imagina, disse ele, os lábios próximos o suficiente para que ela sentisse a vibração de sua voz. Não está funcionando, respondeu ela, tentando soar firme, mas sentindo-se estranhamente vulnerável. Se está tentando me impressionar, vai precisar de mais. Ele sorriu, inclinando-se levemente. Clara, se tudo que eu quisesse fosse impressionar você, já teria feito isso. Mas estou mais interessado no que acontece quando você para de tentar resistir. Ela tentou responder, mas o olhar dele era tão penetrante que as palavras não saíram. A música terminou, e Marcos a soltou com suavidade, como se dissesse que o controle estava de volta nas mãos dela. Boa noite, Clara, disse ele, enquanto ela permanecia parada, tentando entender o que acabará de acontecer. Clara fez uma chamada de vídeo para Luísa, que atendeu rapidamente, o rosto cansado se iluminando com um sorriso. E aí? Conseguiu alguma coisa? Perguntou Luísa, direta. Clara desviou o olhar por um instante, incomodada. Consegui fechar o acordo. É só isso por enquanto. Luísa franziu a testa, curiosa. Só isso. Você está bem? Estou, respondeu Clara, seca. Só preciso me concentrar no que realmente importa. Um investidor aqui no evento acreditou no nosso trabalho e adiantou uma quantificação para quitarmos as dívidas. Clara manteve o tom firme, escondendo a turbulência interna. Você tem certeza disso? Luísa questionou, desconfiada. Tenho. Confie em mim, respondeu Clara, encerrando a ligação rapidamente. Mas, ao desligar, o peso no peito escondido. Ela sabia que havia mais daquela história do que queria admitir. Clara encontrou Marcos no restaurante na manhã seguinte. Ele largou os papéis que lia assim que a viu entrar. A noite passada foi reveladora, ele disse, seu sorriso provocante. Não comece. Ela cruzou os braços, defensiva. Sabe qual é seu problema, Clara? Ele se aproximou, mantendo aquela distância calculada que a perturbava. Você transforma tudo em batalha. Até mesmo a possibilidade de ser feliz. Não preciso de suas análises, ela rebateu, mas sentiu o impacto de suas palavras. 90 dias, ele lembrou suavemente. Para te mostrar que nem tudo precisa ser uma luta. Pare de contar os dias. Por quê? Porque cada dia está fazendo você questionar suas certezas. Clara encontrou Marcos no jardim na manhã seguinte. Ele largou o tablet assim que a viu, aquele sorriso enigmático em seus lábios. Está me seguindo agora? Ela provocou. Você é previsível quando tenta me evitar, ele respondeu, divertido. Mas hoje quero te mostrar algo diferente. Algo que talvez te faça relaxar. Não preciso relaxar. Sua mente nunca descansa. Clara. Ele se aproximou,
estendendo a mão sem tocá-la. Confie em mim. Só hoje. Ela hesitou, dividida entre irritação e fascínio. Um dia não significa nada. Veremos. O sorriso dele dizia o contrário. Um carro os aguardava. Marcos, em sua camisa de linho branca, mantinha aquela elegância natural que parecia tão sem esforço. Clara aproximou-se com passos medidos, seu vestido esvoaçando levemente com a brisa da manhã, mas sua postura continuava irredutível. Uma excursão, ele explicou. Prometo que não vai se arrepender. Ela entrou no carro sem responder, mas ambos sabiam que aquela pequena concessão significava mais do que palavras poderiam expressar. A música suave preenchia o silêncio no carro. Clara mantinha os olhos na paisagem, tentando ignorar a presença magnetizante de Marcos ao seu lado. Sempre tão cautelosa, ele comentou, seu olhar encontrando dela pelo reflexo do vidro. Me conhece tão bem assim? Cada dia mais, ele respondeu, sua voz carregando uma promessa velada. A Quinta da Regaleira surgiu diante deles como uma visão de conto de fadas. Clara não conseguiu conter o suspiro de admiração diante dos jardins exuberantes e da arquitetura imponente. Marcos a observava com satisfação mal disfarçada, como se seu encantamento fosse uma pequena vitória. Venha, ele estendeu a mão, guiando-a até uma gruta escondida onde a luz dançava sobre águas cristalinas. As coisas mais belas costumam se esconder do mundo. O toque dele era quente e firme, enviando arrepios que ela lutava para ignorar. Sempre tão cheio de metáforas, ela provocou, tentando recuperar o controle. Apenas quando são verdadeiras, ele respondeu, seu olhar intenso fazendo seu coração acelerar involuntariamente. Após a visita, eles pararam em um pequeno café no centro da cidade. Marcos puxou a cadeira para ela novamente, algo que começava a irritá-la, mas que também não deixava de ser gentil. Você sempre faz isso? Perguntou Clara, enquanto ele se sentava. Isso o quê? Conduz tudo como se o mundo girasse ao seu redor. Marcos sorriu, inclinando-se levemente na direção dela. Não, Clara. Só quando quero que o mundo gire em torno de alguém como você. Ela bufou, mas não conseguiu evitar um sorriso que tentou disfarçar ao bebericar o café. Ele era irritantemente encantador. O aroma do café se misturava ao perfume amadeirado de Marcos, fazendo Clara se sentir irritantemente consciente de sua presença. Sempre foi tão controlador, ela provocou, inclinando-se sobre a mesa. Determinado, ele corrigiu, seu sorriso perigosamente sedutor. Apenas com o que realmente vale a pena. E como sabe o que vale? O mesmo instinto que te faz erguer barreiras, ele respondeu, estudando-a com aquela intensidade perturbadora. Mas sabe o que mais vejo em você, Clara? O desejo de encontrar alguém que insista em ultrapassá-las. O tremor que ela sentiu não tinha nada a ver com o café. Depois, nas ruas de Pedra de Sintra, a tensão entre eles crescia a cada passo. Marcos mantinha-se próximo, seu olhar uma carícia constante que ela fingia não notar. Você sente também, ele murmurou quando pararam junto a uma antiga fonte. Por mais que tente negar. Você não me conhece, ela rebateu, mas sua voz traiu a incerteza. Não preciso prever o que você sente, Clara. Só preciso observar como você luta contra isso. Ele sorriu, aquele sorriso que prometia muito mais que palavras. E temos tempo. 90 dias para você parar de resistir ao inevitável. O sorriso que ela tentou esconder enquanto fingia admirar a fonte foi toda a confirmação que ele precisava. A resistência dela estava começando a ceder, um passo de cada vez. Clara buscou refúgio no jardim noturno, onde o aroma das flores e a luz suave das lanternas criavam uma atmosfera quase mágica. Precisava organizar seus pensamentos, mas Marcos, como sempre,
encontrou um jeito de aparecer. Fugindo de mim? Ele perguntou, sentando-se ao seu lado no banco de pedra. Mesmo em trajes casuais, camisa de linho e calças leves, sua presença era magnética. Você tem um dom para aparecer onde não é chamado. E você, para fingir que não me quer aqui. Seu olhar a estudava com uma intensidade perturbadora. Quando ela tentou se levantar, tropeçou. Marcos a segurou pela cintura, puxando-a contra si. O calor de suas mãos atravessou o tecido fino de sua roupa, e Clara sentiu a respiração falhar com a proximidade. Marcos. O nome dele escapou como um suspiro. Não diga nada, ele murmurou próximo ao seu ouvido, soltando-a com uma lentidão deliberada. Seus olhos já dizem o suficiente. Clara fugiu para seu quarto, mas o toque dele permaneceu vivo em sua pele. Sozinha, encarou o contrato sobre a mesa, aquele pedaço de papel que não previa como seu coração poderia se tornar parte da negociação. Na manhã seguinte, Marcos encontrou Clara no saguão do hotel. Seu olhar estava mais intenso que o habitual. Tenho uma proposta, ele disse, sua voz grave. Quero que conheça minha casa em Sintra. Quero te mostrar um pouco mais do meu mundo. Mais propostas. Clara cruzou os braços. Já não temos contratos suficientes. Isso é diferente. É pessoal. Ela hesitou, mordendo o lábio. Na noite anterior, havia cancelado sua passagem para São Paulo e informado a irmã que ficaria mais tempo. Tudo bem, ela concordou finalmente. Vou conhecer sua casa. A estrada para a mansão serpenteava entre árvores antigas. Quando chegaram, a construção de pedra clara surgiu imponente, cercada por jardins meticulosos, um reflexo perfeito de seu dono. No interior espaçoso e elegante, Marcos a conduziu até uma sala com vista para os jardins. Entregou-lhe um envelope com o restante do pagamento, seus olhos fixos nela. Quero que entenda, Clara. O contrato é apenas o começo. O que busco com você vai muito além. Ela sentiu o coração acelerar. Marcos tinha o dom de tornar tudo mais intenso. À noite, sob a luz de velas e música suave, jantaram juntos. Cada olhar, cada gesto parecia carregado de significados não ditos. Clara lutava contra a atração crescente, mas Marcos, ela sabia, não era homem de desistir facilmente. Você não precisa manter todas essas defesas, ele murmurou. Talvez precise. Ela respondeu, mas sua voz traía a incerteza que começava a sentir. À noite, Clara encontrou Marcos na sala de estar, a lareira lançando sombras dançantes em seu rosto. Ele contemplava as chamas, um copo de uísque na mão. O silêncio tem um jeito de nos fazer encarar o que evitamos, ele disse quando ela se sentou na poltrona ao lado. E o que você evita, Marcos? Antes, era o vazio. Seus olhos encontraram os dela, brilhantes à luz do fogo. Agora percebo que só esperava algo que valesse a pena. Não tente me analisar. Ela desviou o olhar. Estou aqui apenas pelo restaurante. Você se esconde atrás dessa força, Clara. Mas há algo mais, algo que nem você pode negar. Na manhã seguinte, ele a encontrou nos jardins. O sol filtrava-se entre as árvores enquanto caminhavam lado a lado. Por que tudo precisa ser uma luta para você? Ele perguntou suavemente. Porque aprendi que confiar é o maior erro que alguém pode cometer. E se desta vez fosse diferente? Marcos parou, seu olhar intenso sobre ela. Clara encontrou seus olhos, e por um momento, quase acreditou na promessa silenciosa que viu neles. Quase. A penumbra da biblioteca envolvia Clara como um manto. O livro em seu colo era apenas pretexto. Seus pensamentos estavam em Marcos, sempre Marcos. O som de seus passos no assoalho alertou de sua presença antes mesmo que o visse.
Ele surgiu à porta, descalço, a camisa branca parcialmente aberta revelando sua pele morena. Sua casualidade estudada só aumentava a tensão que Clara sentia crescer. Sempre invadindo minha paz, ela murmurou, sua voz traindo mais emoção do que pretendia. Não invado, ele respondeu, aproximando-se com movimentos deliberadamente lentos. Apenas sigo o que quero. E o que você quer? Marcos inclinou-se em sua direção, seu olhar intenso fazendo-a prender a respiração. Você. Clara. Sempre você. Nada é tão simples, ela sussurrou. Não, sua voz baixa acariciou seus sentidos. Você é complexa. E é exatamente por isso que te quero tanto. Marcos estendeu a mão, deslizando os dedos pelo contorno da mandíbula dela, subindo lentamente até o cabelo. A mão firme deu a volta sobre os fios escuros, segurando-a pela nuca com delicadeza, mas com a intensidade de quem sabia exatamente o que queria. Clara sentiu o calor que emanava dele, o toque firme na nuca enviando um arrepio que percorreu todo o seu corpo. O olhar de Marcos era hipnótico, e, por mais que tentasse resistir, ela sabia que estava completamente entregue naquele momento. Se você quiser que eu pare, murmurou ele, os lábios a milímetros dos dela, basta dizer. Ela não disse nada. Não conseguia. Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante, todo o resto desapareceu. Marcos fechou a distância entre eles, seus lábios tocando os dela com uma suavidade que a fez suspirar. O beijo começou lento, explorando cada sensação, mas logo se tornou mais intenso. A mão em sua nuca puxou-a para mais perto, enquanto a outra mão deslizou pela curva da cintura dela, queimando a pele através do tecido fino. Clara sentiu as pernas fraquejarem, mas ele a segurou com firmeza, como se soubesse exatamente o que ela precisava. Os dedos dele deslizaram pelos fios de cabelo dela, enquanto a boca explorava dela com uma mistura de controle e paixão que a deixava sem ar. Os lábios dele moldaram-se aos dela, e a língua encontrou a sua em um ritmo que era ao mesmo tempo gentil e avassalador. Cada movimento era calculado, mas carregado de emoção, como se Marcos estivesse deixando claro que ela era o centro do seu mundo naquele instante. Quando ele finalmente se afastou, não completamente, mas apenas o suficiente para encará-la, a mão ainda estava firme em sua nuca. Ele a segurava como se ela fosse algo precioso, algo que ele não pretendia deixar escapar. Você não sabe o quanto esperei por isso, disse ele, a voz rouca. Clara tentou recuperar o fôlego, mas as palavras dele, junto com o toque ainda presente em sua pele, fizeram-na perder o controle por um momento. Marcos, isso é mais complicado do que você pensa. Talvez, respondeu ele, com um sorriso suave, mas os olhos carregados de desejo. Mas algumas coisas valem qualquer complicação. A tensão no ar ainda parecia palpável enquanto Clara se afastava de Marcos, tentando recuperar o controle sobre si mesma. Seus passos rápidos ecoavam pelo chão da mansão, e ela não olhou para trás, mesmo sentindo o olhar dele queimando suas costas. Quando finalmente entrou no quarto, fechou a porta com um movimento firme e se encostou contra ela, tentando estabilizar a respiração. As palavras de Marcos repetiam-se em sua mente, misturando-se ao toque dele, que ainda parecia vivo em sua pele. Ela passou as mãos pelos cabelos, frustrada com o turbilhão de emoções. Eu não posso fazer isso, murmurou para si mesma, caminhando até a janela. A visão dos jardins da mansão iluminados pela luz suave da lua só parecia aumentar sua inquietação. Isso está saindo do controle. Eu preciso sair daqui. Sem pensar duas vezes, Clara abriu a mala que mantinha no canto do quarto e começou a jogar suas roupas dentro dela. Seus movimentos eram rápidos, quase desesperados, enquanto ela tentava bloquear o que sentia. O beijo, o toque dele, o olhar intenso, tudo a assombrava. Com a mala pronta, ela olhou em volta pela última vez,
certificando-se de que não deixava nada para trás. Cada objeto no quarto parecia gritar que ela estava tomando a decisão certa ao partir. Não posso me perder em algo que não faz sentido, sussurrou, pegando a mala e abrindo a porta com cuidado para não fazer barulho. Os corredores estavam silenciosos, e Clara caminhava com passos leves, seu coração batendo forte no peito. Quando alcançou a escadaria, seus olhos percorreram o andar inferior, certificando-se de que ninguém estava por perto. Ela desceu rapidamente, segurando a mala com força, e seguiu em direção ao portão lateral da propriedade. Clara estava a poucos metros do portão quando ouviu passos firmes atrás de si. Ela parou, congelada, e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Antes mesmo de se virar, já sabia quem estava ali. Você realmente achou que poderia sair sem que eu percebesse? A voz grave de Marcos cortou o silêncio, carregada de firmeza, mas com um tom que parecia desafiá-la. Clara virou-se devagar, a mala ainda na mão, e encontrou os olhos dele brilhando sob a luz da lua. Ele estava de pé, com as mãos nos bolsos, mas sua postura exalava controle absoluto. O modo como ele a olhava era quase hipnotizante, uma mistura de confiança e algo mais profundo, algo que Clara tentava evitar encarar. Eu não sou obrigada a ficar aqui, disse ela, cruzando os braços como uma barreira, mas sua voz tremia levemente. Não, respondeu ele, com um tom mais suave. Você não é. Mas me diga, Clara, o que acha que está deixando para trás ao ir embora? Ela desviou o olhar, os dedos apertando a alça da mala. Eu só. Não sei se consigo. Marcos deu um passo à frente, mas manteve a distância. Clara, você acha que está fugindo de mim, mas está fugindo de si mesma. Eu só quero que você me dê tempo, para te mostrar que vale a pena. Clara respirou fundo, os olhos encontrando os de Marcos por um momento que pareceu se estender. Eu fico, murmurou, como se estivesse experimentando o peso da decisão em voz alta. Mas sem promessas. Ela franziu o senho, tentando esconder a confusão que as palavras dele despertavam. Eu não sei do que você está falando. Você sabe, ele disse, sua voz mais baixa agora, mas carregada de uma intensidade que a fazia perder o fôlego. Ele deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Desde o início, eu percebi que você carrega barreiras, cicatrizes. Mas naquele beijo, Clara, não havia barreiras. Só nós dois. Isso não significa nada, respondeu ela, com um tom que soava mais para si mesma do que para ele. Foi só um momento. Marcos soltou uma risada baixa, inclinando-se ligeiramente até que ela sentisse sua respiração próxima. Você é forte, Clara, mas eu também sou. E sei reconhecer algo real quando sinto. Não vou fingir que entendo tudo o que você passou, mas vou dizer uma coisa: não vou deixar seus medos, nem os meus, nos afastarem. Ela tentou desviar o olhar, mas ele a puxou levemente pela nuca, seus dedos firmes, mas não agressivos. O calor de seu toque queimava como um lembrete do beijo. Você acha que pode se proteger fugindo? Clara, você não está fugindo de mim. Está fugindo de si mesma. E isso, eu não vou permitir. Ela piscou, tentando afastar a umidade que começava a surgir em seus olhos. Você fala como se fosse fácil. Nada disso foi feito para ser fácil, disse ele, sua voz baixa, mas inabalável. Mas as coisas que realmente importam nunca são. E você, Clara, é o que importa. Por um instante, ela ficou em silêncio, tentando processar as palavras dele. Cada parte de si gritava que deveria ir embora, mas havia algo em Marcos, algo no jeito como ele a olhava, como a segurava, que a fazia querer acreditar. Marcos, eu não sei se consigo, disse ela, finalmente, a voz tremendo levemente. Eu sei que consegue, respondeu ele, com a confiança de quem não tinha dúvidas. Eu vou te provar isso,
Todos os dias. Não porque quero você por capricho, mas porque sei que há algo aqui, entre nós, que vale cada esforço. Clara respirou fundo, tentando recuperar algum controle, mas sabia que não conseguiria. Lentamente, ela deixou a mala cair ao chão, como um gesto de rendição parcial. Suas mãos tremiam ligeiramente, e a pressão no peito parecia aliviar, mesmo que por um instante. Eu fico, murmurou, sua voz baixa, quase engolida pelo silêncio ao redor. Seus olhos encontraram os de Marcos, que a encaravam com uma intensidade que a desarmava. Mas sem promessas. Marcos deu um pequeno sorriso, algo entre alívio e determinação. Pegou a mala do chão com firmeza e deu um passo ao lado dela. Promessas podem esperar, Clara. Eu só precisava que você ficasse. Isso já é o suficiente. Por agora. Enquanto caminhavam de volta à mansão, Clara deixou o olhar vagar pelo jardim iluminado pela luz prateada da lua. As flores ainda fechadas pareciam quietas, esperando o momento certo para se abrir. Talvez, pensou ela, sua vida fosse como aquele jardim, precisando de tempo, de cuidado, para finalmente florescer. Na manhã seguinte, Clara acordou com a luz dourada do sol atravessando as cortinas. O calor suave iluminava o quarto, e os eventos da noite anterior invadiram sua mente. Sentiu algo diferente no peito, não paz completa, mas uma quietude estranha, como se algo estivesse começando a mudar. Os passos de Marcos no corredor chamaram sua atenção. Quando ele apareceu na porta, segurando 2 xícaras de café, Clara sentiu o coração acelerar. Ele vestia uma camisa casual, os primeiros botões abertos, revelando a pele morena e o pescoço forte. Bom dia, disse ele, sua voz grave e carregada de um tom que parecia prometer algo mais. Ela tentou não parecer afetada. Bom dia! Ele entregou a xícara a ela, os dedos roçando os dela por um breve instante, enviando um arrepio que Clara tentou esconder. Eu pensei que um café poderia ajudar. A noite passada foi intensa. Clara levantou as sobrancelhas, tentando ignorar o sorriso sutil nos lábios dele. Você sempre começa o dia assim? Só quando a companhia vale a pena. Ela bufou, mas o leve rubor em suas bochechas não passou despercebido por Marcos. Ele se sentou na poltrona próxima, observando-a com um olhar que parecia querer desvendá-la. Clara, começou ele, com um tom mais sério. Quero que saiba que não estou com pressa. Tudo isso é novo, mas sei o que sinto. E sei que você sente algo também. Ela desviou o olhar para a xícara de café, o peso das palavras dele pairando no ar. Você tem tanta certeza assim? Tenho, respondeu ele, inclinando-se levemente. Porque sinto isso toda vez que olho para você. Clara abriu a boca para responder, mas a intensidade do olhar dele a fez hesitar. O coração dela estava em conflito, mas, ao mesmo tempo, havia algo em Marcos que a fazia querer acreditar. 25 dias haviam se passado. Clara observava os vinhedos da varanda, o pôr do sol tingindo Sintra de dourado. A brisa fresca trazia uma paz que ela relutava em aceitar. Você gosta daqui, Marcos disse atrás dela. Isso não muda nada, ela respondeu, mas sem a convicção habitual. Por que resiste tanto ao que é bom? Ele se aproximou, as mangas arregaçadas revelando os antebraços fortes. Mais tarde, na cozinha, ele a surpreendeu preparando chá. O gesto doméstico parecia íntimo demais. Você nunca desiste, não é? Ela comentou, com uma mistura de exasperação e curiosidade. Não quando vale a pena, ele respondeu, o olhar fixo no dela. Nos dias seguintes, a resistência dela começou a ceder sutilmente. Durante um passeio pelos jardins, Marcos segurou sua mão. Porque tenta fugir do que sente. Não estou fugindo. Ela mentiu. Está, ele insistiu com suavidade.
Mas agora você faz parte da minha vida, Clara. E vou lutar por nós, mesmo quando você tentar escapar. As palavras dele carregavam uma ternura que a desarmava cada vez mais. 45 dias se passaram, e Clara ainda lutava contra a familiaridade que crescia entre eles. Na cozinha da mansão, encontrou Marcos preparando um jantar informal, um gesto que a desconcertou. "Você cozinha?" perguntou, mantendo a distância segura. "Há muito que você não sabe sobre mim", ele respondeu, seu olhar intenso sobre ela. Como o fato de que isso nunca foi apenas um contrato. Ela desviou os olhos, fingindo não sentir o peso daquelas palavras. Em um passeio por Sintra, as ruas antigas pareciam conspirar para criar uma intimidade que ela tentava evitar. "Por que me trouxe aqui?" "Porque quero que veja além do prazo que tanto menciona", ele disse, seu sorriso provocante a irritando. "Você sabe que isso tem data para acabar." "Veremos." Na biblioteca, à noite, ele a encontrava com frequência preocupante. "Fugindo de novo?" perguntou, tirando o livro de suas mãos. "Não estou fugindo", ela mentiu, seu coração traindo suas palavras. "Então por que treme quando me aproximo?" Sob as estrelas, na varanda, ele foi direto. "Você mudou tudo, Clara." "Não complique as coisas", ela respondeu, mas sua voz falhava. No jardim, seu toque suave no rosto dela era perigosamente tentador. "Deixe-me tornar isso real." "Não é tão simples", ela sussurrou, lutando contra o desejo de ceder. A resistência dela permanecia, mas Marcos parecia ler nas entrelinhas de cada negação uma verdade que ela ainda não estava pronta para admitir. Noites depois, na sala de estar, ela o encontrou lendo. A domesticidade da cena a perturbou. "Por que faz parecer tão simples?" Ela perguntou. "Porque o que sinto por você é a única certeza que tenho", ele respondeu, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade devastadora. Durante um passeio pela propriedade, ele segurou sua mão. "Confie em mim", pediu. "Já confio mais do que deveria", ela admitiu, assustada com sua própria honestidade. "Ainda não é suficiente", Marcos murmurou, seu polegar traçando círculos em sua palma. "Quero todas as suas barreiras demolidas." Clara sentiu o coração acelerar. Faltavam apenas 30 dias, e suas certezas estavam desmoronando uma a uma. Clara permaneceu em silêncio, o olhar fixo no de Marcos, tentando decifrar a profundidade de suas palavras. Ela sentia o peso de sua sinceridade, mas algo dentro dela ainda resistia, uma parte que temia confiar e se machucar novamente. "Você sempre tem essa necessidade de controlar tudo", disse ela, finalmente, tentando mascarar a vulnerabilidade que ele despertava nela. "Não estou tentando te controlar, Clara", ele respondeu, com firmeza, mas sem perder a suavidade. "Estou tentando te mostrar que você não precisa carregar tudo sozinha." Ela desviou o olhar, sua mente em um turbilhão de emoções. "Isso é mais complicado do que você pensa." "Talvez", ele disse, aproximando-se mais um passo. "Mas não acho que você esteja aqui apenas por causa do contrato. Há algo entre nós, Clara. Você sente isso tanto quanto eu." Clara engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Ela sabia que ele estava certo, mas admitir isso parecia um passo maior do que estava pronta para dar. "Eu não prometo nada", ela disse, com a voz hesitante, mas ainda firme. Marcos deu um leve sorriso, inclinando-se para mais perto. "Não espero promessas. Só quero que você me dê uma chance." Sem esperar por uma resposta, ele pegou a mão dela, segurando-a entre as suas. O toque era quente e firme, e Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. "Só uma chance", ele repetiu, como uma promessa. "Eu vou te mostrar que vale a pena." Ela não respondeu, mas também não puxou a mão.
Era um pequeno gesto, mas para Marcos, era o suficiente por enquanto. Na quietude de seu quarto, Clara contemplava sua taça de vinho, as palavras de Marcos ecoando em sua mente. O controle que ela tanto prezava estava escorregando entre seus dedos. Quando ele entrou trazendo um cobertor, seu coração acelerou. "Está tudo bem?" perguntou ele suavemente. "É difícil confiar, Marcos", ela finalmente admitiu, após um momento de silêncio. "Difícil acreditar que algo pode ser real." "Eu estou apostando tudo em você, Clara", ele respondeu, sua voz carregada de uma emoção que a desarmava. Nos dias que se seguiram, durante um passeio noturno pela propriedade, Clara não conseguiu conter a pergunta que a atormentava. "Por que eu?" "Porque você é real", Marcos respondeu simplesmente, seus olhos fixos nela. "E não vou desistir de você." O tempo foi passando, e Clara começou a se render sutilmente. Na cozinha, preparando o jantar, ela não pôde evitar um sorriso quando ele comentou sobre como ela parecia mais leve. "Você é insuportável", ela disse, mas seu tom carregava um afeto que não conseguia mais esconder. Mais tarde, no terraço sob o luar, Clara finalmente admitiu: "Você me faz querer coisas que eu não deveria querer." "Você não precisa se proteger de mim", ele respondeu, seu olhar penetrando sua alma de uma forma que a deixava sem palavras. 2 dias depois, Marcos convidou Clara para um passeio pelos vinhedos ao entardecer. A luz dourada do sol criava um cenário perfeito, mas Clara estava inquieta. Algo dentro dela dizia que aquele momento seria diferente. Enquanto caminhavam, Marcos parou subitamente, segurando o braço dela com delicadeza, mas firmeza. "Clara", ele começou, a voz mais baixa do que o habitual. "Eu preciso dizer algo." Ela olhou para ele, o coração acelerando. "O que foi?" "Eu sei que temos vivido isso sob as regras do contrato. Mas o que sinto por você vai muito além disso. E acho que você sabe disso." Clara tentou puxar o braço, mas ele não deixou. "Marcos, não complique as coisas." "Eu não estou complicando", ele insistiu. "Estou sendo honesto. Desde que te conheci, eu sabia que havia algo especial em você. Algo que me faz querer lutar por nós, mesmo quando você resiste." Ela ficou em silêncio, sentindo as lágrimas ameaçarem. Finalmente, soltou um suspiro. "E se você estiver errado? E se isso for apenas uma ilusão?" "Não é", disse ele, com convicção. "E eu vou provar isso para você, Clara. Vou mostrar que, juntos, somos melhores." 70 dias haviam se passado desde o início do contrato, e Marcos sabia que era hora de mudar tudo. O pedido de casamento precisava ser mais que perfeito, precisava ser verdadeiro, íntimo, à altura do que haviam construído juntos. Clara percebia as mudanças sutis nele, olhares mais prolongados, toques mais deliberados, como se cada gesto carregasse um segredo prestes a ser revelado. Algo estava diferente, e isso a assustava e intrigava ao mesmo tempo. A chuva castigava Sintra naquela noite, mas Clara mal sentia a água que encharcava suas roupas. Seus pensamentos estavam todos nele, no homem que havia desconstruído cada uma de suas certezas, que a fazia questionar tudo o que acreditava ser. Quando Marcos surgiu diante dela na chuva, sua presença era avassaladora. Completamente molhado, seus olhos fixos nela carregavam uma intensidade diferente, algo que fazia seu coração disparar. A voz de Marcos atravessou o som da chuva, firme e inescapável. "Você não pode fugir de nós." O frio que sentiu não vinha da chuva, mas do turbilhão de medo e desejo. Ele estava ali, tão perto, e por mais que tentasse resistir, nada mais parecia importar. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou, tentando manter a compostura, mas a voz vacilou. "Porque eu te amo", Marcos disse, avançando em sua direção com passos firmes.
E por que você sente o mesmo, mesmo tentando negar? Não é assim, Clara sussurrou, mas a voz dela foi abafada pelo peso daquelas palavras. Ela olhou para ele, e tudo que viu foi a mesma determinação, o mesmo desejo que a consumia. Você me faz perder o controle. E eu adoro ver você assim, Marcos respondeu, quase um sussurro. Ele se aproximou ainda mais, seus corpos quase tocando, a tensão entre eles eletricamente palpável. Mas o que você não sabe, Clara, é que eu nunca quis perder o controle. Só com você. Porque você me destrói de uma forma que eu não sabia que existia. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Não havia mais como negar. Ele havia invadido sua vida de forma irreversível. Eu não sei o que fazer com isso, ela disse, o coração acelerando. Ele sorriu, mas era um sorriso carregado de desejo e convicção. Você não precisa fazer nada. Apenas me deixe fazer isso. Deixe-me ser tudo para você. Então, em um movimento rápido, ele a puxou para si. O beijo foi arrebatador. Marcos a dominou com a boca, suas mãos firmes segurando sua cintura, sentindo o calor do corpo dela se misturando ao seu. Clara cedeu imediatamente, seus lábios se abrindo para ele, as línguas se entrelaçando em um jogo de pura paixão. A sensação da língua dele contra a dela foi como um choque elétrico, e Clara se entregou completamente. Suas mãos começaram a explorar o peito dele, a sentir os músculos duros sob as roupas molhadas, mas ele a interrompeu gentilmente, quebrando o beijo. Ela olhou para ele, ofegante, a respiração descompassada. Eu te amo, Clara, ele murmurou, a voz firme, mas repleta de emoção. E não vou mais fingir que posso esperar. Você é tudo o que eu quero, e vou provar, dia após dia, que vale a pena acreditar nisso. Ela engoliu em seco, a respiração pesando em seu peito. Mas o que você quer de mim, Marcos? Você quer apenas o controle? Ele a segurou mais firme, quase com uma possessividade doce. Não, Clara. Eu quero tudo. Eu quero o que você sente por mim. Quero que me ame como nunca amou ninguém. E se isso for preciso, eu vou esperar até você se entregar completamente. A chuva caía ao redor deles, mas no momento, Clara não sentia mais nada além dele. Nada além do desejo que os envolvia, das palavras carregadas de promessa e da intensidade de tudo o que ele havia declarado. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo a mão dele em seu rosto, o calor do corpo dele sobre o seu. Quando os abriu, a verdade estava ali. Ela sabia, de alguma forma, que tudo o que ele disse estava verdadeiro. Ele a queria, e ela queria ele de volta, com todas as forças. Sim, ela sussurrou, quase sem ar. Eu te amo. Eu quero isso. Ele sorriu, seu sorriso ficando mais suave, mas ainda carregado de desejo. Case comigo, Clara. Quero você ao meu lado, de todas as formas. Não só porque te amo, mas porque sei que você me ama. A intensidade da declaração a atingiu com força. Clara sentiu as palavras dele rasgarem suas defesas. Ela o amava. E naquele momento, não havia mais como lutar contra isso. Sim, Marcos, ela disse, em um suspiro. Sim, eu caso com você. E, como se tivesse esperado a vida inteira por essa resposta, Marcos a puxou de volta para seus braços e a beijou novamente, desta vez com uma suavidade que contrastava com a urgência do momento. O beijo dele foi mais profundo, mais terno, mas ainda carregado de um desejo avassalador. Ele a beijou como se cada segundo fosse precioso, como se aquele momento fosse tudo o que importava. Clara, perdida no calor de seus lábios, não resistiu. Suas mãos correram por seu corpo, sentindo a intensidade que o envolvia. O toque dele a fazia sentir-se viva, vibrante, e ela não queria mais se afastar.
O desejo que queimava entre eles aumentava a cada segundo, os corpos colados um ao outro. Mas, antes que ela pudesse se entregar totalmente ao momento, Marcos a puxou para baixo. Eles rolaram pela grama molhada, o corpo de Clara caindo suavemente sob o peso dele, mas ao mesmo tempo, sentindo o calor que emanava de Marcos. Seus corpos se encaixaram, com uma perfeição absoluta. O desejo entre eles era inegável, e Clara estava perdida nesse turbilhão. Ela se entregava completamente a ele, os lábios se movendo freneticamente, as mãos explorando a pele quente de Marcos. Mas, no meio daquelas carícias desesperadas, Marcos parou. Ele se afastou ligeiramente, o olhar fixo nos dela, a respiração ainda pesada. Clara! Ele sussurrou, a voz rouca de desejo. Eu te quero mais do que tudo. Mas não agora. Eu só vou fazer amor com você quando você for minha esposa. As palavras dele a atingiram como um choque elétrico. Clara olhou para ele, o corpo ainda reagindo ao desejo, mas agora com uma mistura de confusão e arrebatamento. Você está falando sério? Ela perguntou, a voz trêmula. Sim, ele disse, sua expressão grave, mas ainda cheia de desejo. Eu respeito você, Clara. E quero que nossa entrega seja total. Só quando você for minha esposa. Logo após o pedido, Clara pegou seu celular, o coração acelerado. Mãe, sua voz tremeu levemente. Marcos me pediu em casamento, e eu aceitei. A alegria de sua mãe foi imediata, misturada com aquela preocupação natural. Clara tranquilizou, explicando como Marcos havia sido compreensivo sobre o restaurante e sua vida em São Paulo. Ele não quer que eu abandone nada, mãe. Vamos ter uma vida entre os dois países. Marcos, por sua vez, conduzia uma conversa igualmente importante com seu pai em Lisboa. Não é uma escolha entre Brasil e Portugal, pai. Clara precisa manter suas raízes, e eu respeito isso. Teremos nossa vida dividida entre Sintra e São Paulo, eu com os hotéis aqui, ela com o restaurante lá. Seu pai, após um momento de reflexão, deu sua bênção. Percebia a determinação do filho e como Clara o havia mudado de uma maneira positiva. Os meses seguintes foram de preparativos intensos. O vestido foi escolhido com cuidado, elegante e delicado, refletindo a personalidade de Clara. A mansão seria o cenário perfeito para a cerimônia, decorada com flores e velas. Na véspera do casamento, a mansão ganhou vida com a chegada das famílias. Os pais de Marcos vieram de Lisboa, enquanto a família de Clara instalou-se nos melhores quartos da propriedade. Naquela noite, Marcos organizou um jantar íntimo reunindo as duas famílias. À mesa, entre pratos típicos portugueses e vinhos da região, as famílias se conheceram melhor. Os pais de Clara se encantaram com a sofisticação discreta do Santiago, enquanto os pais de Marcos foram cativados pelo calor e autenticidade dos brasileiros. Luísa, especialmente, ajudou a quebrar qualquer tensão restante com seu jeito espontâneo. No dia seguinte, Luísa ajudou a irmã com os últimos detalhes do vestido, seus olhos brilhando de emoção. Você está maravilhosa, Clara, sussurrou, ajustando o véu. O pai de Clara, emocionado, a conduziu pelo corredor decorado com flores. Quando finalmente alcançaram Marcos, seus olhares se encontraram e o mundo pareceu parar. As palavras do padre ecoavam pelo salão, mas eles estavam perdidos um no outro. Eu te amo, ele sussurrou, apenas para ela. Eu também te amo, ela respondeu, e quando disseram sim, não era apenas uma promessa. Era o início de uma vida que ambos haviam escolhido construir juntos, entre dois mundos que agora se tornavam um só. O clima de emoção estava no ar enquanto os convidados se dispersavam pela recepção, rindo e conversando sobre o casamento que acabará de acontecer. Clara e Marcos estavam lado a lado, seus corpos quase se tocando a cada passo que davam em direção à suíte nupcial.
O silêncio entre eles era carregado, mas não de tensão. Era um silêncio profundo, recheado de desejo e expectativas. Marcos a olhou de relance enquanto caminhavam pelo corredor, os olhos tão intensos que Clara teve a sensação de que ele estava lendo cada um de seus pensamentos. Ela sabia o que ele queria. E, ao mesmo tempo, sabia que aquilo também era o que ela queria. Mas ainda havia uma linha tênue entre o que estavam prestes a viver e o que, até então, haviam apenas sonhado. Chegaram à porta da suíte nupcial, e Marcos parou por um instante, seus olhos fixos nos dela. Agora, finalmente, você é minha, ele disse, a voz suave, mas carregada de uma necessidade que parecia transbordar. Clara sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Elas tinham um peso, uma promessa, e a fizeram dar um passo à frente, com as mãos trêmulas, mas decididas. Ela olhou para ele, ainda com o coração acelerado, antes de empurrar suavemente a porta para que ambos entrassem. O quarto estava imerso em uma luz suave e acolhedora, as velas refletindo sombras tremeluzentes nas paredes. O som da chuva lá fora se misturava ao silêncio denso que tomava o ambiente. Clara e Marcos estavam diante um do outro, seus olhares entrelaçados com uma intensidade que quase parecia física. Marcos deu um passo em direção a Clara, e ela sentiu seu corpo reagir à presença dele. O ar ao redor deles parecia vibrar com a energia que ambos estavam criando. Ele se aproximou lentamente, sem pressa, mas a firmeza em seus movimentos dizia tudo. Ele não precisava falar, porque suas ações já falavam mais alto do que qualquer palavra poderia expressar. Clara sentiu o toque dele em seu braço, puxando-a para mais perto, e a sensação de ser guiada por ele foi como uma onda de calor que percorreu seu corpo. Ela hesitou por um momento, tentando resistir, mas Marcos, com sua presença dominante e segura, não deixou espaço para dúvidas. Ele sabia exatamente o que queria. Com um movimento suave, mas firme, ele a puxou para si, sentindo o corpo dela contra o seu, a tensão e o desejo queimando entre eles. Ele a olhou intensamente, suas mãos explorando o corpo dela com delicadeza, mas também com a intenção de fazer com que ela se entregasse sem reservas. O toque dele era firme, mas com respeito, como se cada movimento fosse uma promessa. Os lábios dele tocaram os dela com urgência, mas seus gestos carregavam uma delicadeza que transformava o desejo em algo mais profundo. Ele a envolvia como se quisesse gravar cada parte de sua essência. As mãos dele correram pelo corpo de Clara, deslizando pela curva da cintura até a parte de trás de sua coxa, segurando-a com firmeza. Ela sentiu uma onda de calor, o desejo aumentando, mas também uma sensação de segurança. Ela não estava mais sozinha naquele momento, e seu corpo começou a se entregar a ele, sem resistência. Com um movimento lento e decidido, Marcos deixou seu corpo mais próximo ao de Clara, o calor que emanava de ambos criando uma tensão palpável. Seus olhos encontraram os dela novamente, e ele a olhou com uma intensidade que parecia penetrar além da superfície. Ele não precisava de palavras. O silêncio era eloquente o suficiente para dizer tudo. Você é minha agora, Clara, ele murmurou, sua voz grave ressoando no espaço íntimo entre eles. E eu vou fazer você sentir o que significa ser completamente minha. As palavras carregadas de convicção a fizeram estremecer. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo, tentando absorver o peso do que estava prestes a acontecer. Quando os abriu novamente, encontrou nele a segurança e a promessa de que aquilo não era apenas desejo, era algo maior, mais profundo. O toque de Marcos foi ao mesmo tempo firme e reverente. Ele deslizava as mãos pela pele de Clara com uma precisão quase metódica, mas que transbordava carinho. Cada movimento parecia calculado para fazê-la se sentir viva, desejada, como se estivesse sendo adorada. Quando suas mãos alcançaram a curva de sua cintura, Clara sentiu seu corpo reagir instintivamente, arqueando-se levemente para ele.
Os lábios dele encontraram os dela com um beijo que era tudo menos apressado. A suavidade inicial logo deu lugar a uma paixão avassaladora, enquanto ele explorava sua boca com uma profundidade que fazia cada fibra do corpo dela vibrar. A língua de Marcos encontrou a dela em um ritmo que era quase uma dança, uma troca de emoções e desejos que os envolvia completamente. Clara se viu entregue ao momento, cada toque e cada beijo apagando qualquer resquício de hesitação que pudesse ter restado. Suas mãos encontraram o caminho até os ombros de Marcos, e ela o segurou com força, como se quisesse se ancorar naquela realidade que a consumia. O cheiro dele, a textura de sua pele, a maneira como ele a puxava para mais perto, tudo isso a fazia se perder, mas de um jeito que parecia inevitável e certo. Clara, você trouxe algo que eu achava que nunca mais encontraria, ele disse, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Depois de tudo que vivi, achei que o amor era uma ilusão. Mas com você, é diferente. Você é real, Clara. E isso é tudo para mim. As palavras dele atravessaram as barreiras que ela ainda podia ter erguido, e ela respondeu com a mesma intensidade, apertando os braços ao redor dele, entregando-se completamente. O corpo de Marcos cobria o dela, mas cada movimento era um equilíbrio perfeito entre poder e cuidado. Ele a segurava como se ela fosse algo precioso, e ao mesmo tempo, havia uma necessidade bruta, um desejo que ele não escondia. Clara sentiu o calor dele se espalhar, suas mãos fortes a segurando com segurança, enquanto ele explorava cada centímetro dela com uma adoração que a fazia perder o fôlego. Era como se ele quisesse gravar cada detalhe, cada curva, cada reação, como se o momento fosse eterno. E, para ela, parecia que era. O ápice chegou como uma onda poderosa, varrendo tudo em seu caminho. Clara sentiu seu corpo estremecer contra o dele, enquanto um calor intenso e arrebatador a dominava por completo. O mundo parecia desaparecer, deixando apenas o som das respirações ofegantes e o ritmo sincronizado de seus corações. Marcos, por sua vez, segurou-a ainda mais forte, seu próprio corpo tremendo enquanto ele também se entregava ao momento. Quando finalmente se acalmaram, os dois permaneceram ali, os corpos entrelaçados, as respirações ainda pesadas, mas cheias de uma paz que eles nunca haviam sentido antes. Ele a segurou como se nunca quisesse deixá-la ir, e ela se aconchegou contra ele, encontrando um conforto que parecia transcender o físico. Eu não sabia que era possível sentir algo assim, Clara sussurrou, sua voz quebrada pela intensidade do momento. Marcos sorriu, acariciando levemente seu rosto. Eu sabia, desde o momento em que te vi, que seria assim. E eu nunca vou deixar isso escapar. Ela levantou os olhos para ele, e no silêncio que se seguiu, tudo foi dito. Era mais do que paixão, era uma junção de almas, um amor que transcendeu qualquer barreira que ambos tivessem construído. A noite avançava em silêncio, a lua iluminando o quarto com uma suavidade quase mágica. Deitada sobre o peito de Marcos, Clara sentia sua respiração firme, trazendo uma calma que ela nunca imaginou conhecer. Ele deslizou os dedos suavemente pelos cabelos dela, um gesto repetitivo e tranquilizador, enquanto os dois permaneciam em silêncio. Não era um silêncio vazio, mas repleto de significado, de tudo o que havia sido dito e sentido. Clara ergueu o olhar para ele, seus olhos encontrando os dele, e ali estava a certeza de que algo inquebrável havia sido formado entre eles. Eu nunca imaginei que pudesse me sentir assim, ela confessou, sua voz baixa e hesitante. Tão inteira. Marcos inclinou-se ligeiramente, seus lábios roçando a testa dela em um beijo leve, mas cheio de carinho. Você me deu algo que eu nem sabia que precisava, ele respondeu, sua voz grave, mas carregada de emoção. Você não é apenas parte da minha vida agora, Clara. Você é o meu futuro. Ela sorriu levemente, sentindo uma mistura de alívio e felicidade tomar conta dela. Ele não precisava dizer mais nada,
O jeito como ele a segurava, como ele a olhava, já era prova suficiente de suas intenções. E naquele momento, ela soube que, pela primeira vez, estava pronta para se permitir viver algo verdadeiro. O sol nascente lançava uma luz dourada sobre o quarto, iluminando os detalhes do ambiente e os dois corpos entrelaçados sob os lençóis. Clara abriu os olhos lentamente, a visão de Marcos ao seu lado enchendo-a de uma calma que ela não sabia ser possível. Ele estava acordado, observando-a com um sorriso que aquecia mais do que a luz do sol. "Bom dia, senhora Santiago", ele disse, a voz rouca pelo sono, mas ainda assim repleta de carinho. Ela sorriu, sentindo as bochechas corarem. "Bom dia", respondeu, encostando a cabeça em seu peito. "Ainda parece surreal." "E não precisa ser", ele disse, segurando o queixo dela para que ela olhasse diretamente em seus olhos. "Agora é o início de tudo. E eu nunca vou parar de construir isso com você, Clara, porque você é meu lar." Clara sentiu as lágrimas ameaçarem brotar, mas eram de pura felicidade. Ele a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços, e a sensação de segurança que ela sentiu era incomparável. "Quero que você saiba", continuou ele, "que nossa vida será construída juntos. Não importa onde estejamos, aqui em Sintra, em São Paulo, ou em qualquer outro lugar do mundo. Enquanto estivermos juntos, nada mais importa." Ela sentiu, emocionada, sentindo uma gratidão profunda por tudo o que haviam vivido até aquele momento. "E eu quero mesmo", ela disse, sua voz baixa, mas cheia de convicção. "Quero que construamos tudo juntos. E eu prometo, Marcos, que nunca vou fugir de você ou de nós novamente." Ele sorriu, inclinando-se para beijá-la com ternura, selando as promessas que haviam feito um ao outro. Era o começo de algo novo, algo que eles sabiam que seria tão desafiador quanto recompensador, mas estavam prontos para enfrentar juntos. Com o dia nascendo, o jardim iluminado e o aroma das flores frescas enchiam o ar. Clara e Marcos permaneceram juntos, aproveitando a calma da manhã e a promessa de uma nova vida lado a lado. E assim, com o sol iluminando o início de uma nova jornada, eles sabiam que o futuro estava repleto de amor, desafios, mas, acima de tudo, de uma união que não poderia ser quebrada. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.